Amados e amadas, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todos sempre, o nosso único e soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo que nos ama com amor eterno e com o seu precioso sangue, por um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre, nos dando nele a eterna redenção, perdoando todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso, nós cremos na sã doutrina da doutrina da salvação eterna, ou seja, uma vez salvo, é salvo para sempre, porque esta salvação ela está inteiramente baseada e edificada em Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Por isso cremos que o salvo não perde a salvação. Salvos os quais ele de antemão conheceu. E a palavra diz em Efésios 1, 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou. Ok? Desde já, quero aqui agradecer a Deus mais uma vez como seu príncipe na gravação de mais um vídeo para com ousadia e intrepidez do seu espírito abrir a minha boca e revelar, falar aquilo que Deus quer falar aos nossos corações, como tem falado e revelado, aquilo que nós precisamos ouvirmos, não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos para que possamos continuar conforme a sua palavra, santos, irrepreensíveis e em tudo honrando a Cristo e a sã doutrina, a sua palavra. E desde já quero aqui também agradecer a Deus aos inscritos no canal, que continue dando seus likes, né, fazendo comentários e glorificando a Deus acerca daquilo que Deus está falando e fazendo nas suas vidas para a glória de Deus. E aos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. E também dê os seus likes, compartilhe, pois assim estamos juntos em comum acordo, segundo a palavra, em Cristo, sendo cúmplices e praticantes de boas obras, a maior delas, que é crer, viver e anunciar o Evangelho da graça de Deus. Não se esqueça de fazer também comentários acerca do que Deus está falando e revelando a cada um por intermédio da sua palavra, usando a minha vida como seu príncipe para o anunciar. Bem, quero aqui, desde já, declarar a Deus os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo e destruir por fé fortalezas, sofismas de altivez, pessoas e situações que se opõem ou se levantam contra o conhecimento de Deus. Tá? Que Ele libere uma sabedoria do seu Espírito, que nos faz conhecer todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Assim nós cremos porque está escrito. Vamos lá dar continuidade ao tema, né, sobre a sã doutrina. Estamos falando agora sobre os mandamentos. O que é os mandamentos de Deus? E João capítulo 14, que nós vamos lá, é o texto básico, quando o Senhor diz que aquele que me ama é os que guarda os meus mandamentos. E o Pai nos tem revelado que estes mandamentos é a sã doutrina confiada aos apóstolos e profetas do Senhor. Efésios 2:20. A igreja está e deve permanecer edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas do Senhor. Então, hoje quero dar continuidade e ainda falando
E que Deus, sempre lembrando que nós estamos no seu reinado, o reinado de Cristo, o reinado de 1000 anos. O reinado que é uma manifestação, conforme a palavra diz, que está oculta para o mundo, mas manifestado à igreja, especialmente a igreja remanescente da graça de Deus. Não ignorando também que a palavra do Senhor nos tem revelado e assegurado que existe uma parte da igreja por ele mesmo, designada à apostasia, ao engano, às doutrinas várias e estranhas. E como sempre, preservando alguns, como diz a palavra lá em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que diz: o Espírito expressamente afirma, diz o apóstolo São Paulo, que nos últimos tempos alguns, não todos, apostatarão da fé para dar ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Quando nós lemos com a mente de Cristo, entendemos que a soberania de Deus também designou uma parte da igreja. A palavra fala alguns, não todos. Assim foi desde o princípio. Deus sempre preservando remanescentes e guardando para que possa, com toda a ousadia, cumprir aqui os desígnios de manifestar a completa glória e autoridade de seus filhos, como diz Efésios, né? No capítulo 2, quando diz juntamente com ele, nos 2:6, nos ressuscitou, fazendo-nos assentar em lugares celestiais, para mostrar nos séculos todos a riqueza da sua glória, da sua graça. Então, vamos lá, amados irmãos, mais uma vez, dando continuidade e recebendo de Deus revelação de entendimento a respeito da sua palavra, a respeito do seu poder manifestado na vida, especialmente dos remanescentes que crê e que está debaixo, único e exclusivo, do favor de Deus e que busca sempre agradar a Cristo. E agradar a Cristo é exatamente a sã doutrina. É o que nós estamos estudando, depois de vários temas, como o reinado de Cristo, né, já manifestado, milênio, não após o arrebatamento, como muitos pós-reforma têm crido e pregado, também faz parte da ignorância espiritual, né? Ignorância espiritual. Não estou dizendo aqui ignorância em conhecimentos naturais ou sabedoria humana, não. Estamos falando aqui em ignorância espiritual, falta de revelação do Senhor, ok? Então, vamos lá. O texto básico se encontra em João capítulo 14, no versículo, aleluia, a partir do versículo 19. João capítulo 14, a partir do verso 19, está aqui o texto básico do nosso tema de hoje, dando continuidade. O que é guardar os meus mandamentos? Que mandamentos são esses? Vamos lá? A palavra tem revelação, a palavra quer falar conosco. Então, diz assim a palavra em João capítulo 14, versículo 19. Em diante, diz assim a palavra do Pai: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, não o traidor, donde procede Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra,
e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Ok? Que Deus nos dê o entendimento e revelação da sua palavra. Ok? A palavra no versículo 19 começa, né, a nos mostrar que o reinado de Cristo está manifestado à igreja, principalmente a remanescente obediente à sã doutrina. Tá? A palavra diz: um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. E aí no versículo 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, o meu Pai ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Logo Judas levanta, né, aqui uma pergunta, né? Aqui é uma revelação para os dias que estamos vivendo. Onde o Senhor está? Que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo. E o Pai revela. Para onde? Diz aqui a palavra. Respondeu Jesus: aquele que me ama vai guardar as minhas palavras. Em cima dos mandamentos, aqui já diz as minhas palavras. E a palavra aqui, o mandamento, é a sã doutrina de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dada aos apóstolos e principalmente a Paulo. Paulo, o principal ministro do Evangelho. O principal, Paulo, o menor, significa o maior. E a palavra diz que aquele que se humilha diante de Deus será exaltado. O menor significa Paulo sempre humilhado a Cristo, para que nele se cumprisse todo o desígnio e o ministério que Deus a ele confiou. Então, a Paulo foi dado principalmente a revelação das coisas que estavam ocultas, né, que estava oculta, os mistérios do Evangelho que o próprio Cristo falou, ainda com seus discípulos, que disse: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podes suportar agora, porque até então o Espírito ainda não tinha sido dado, e também a expansão do Evangelho, né, saindo dos judeus e até os gentios, diz a palavra. Eles não podiam suportar, pois com o advento da convenção de Paulo, o pregador aos gentios, prometido nas Escrituras, Paulo traz estes muitos que o Senhor diz que eles não podiam suportar. E a partir dali, Paulo, juntamente com eles, passaram a viver e a pregar estes mandamentos, ou a sã doutrina, ou as minhas palavras, como disse aqui o Senhor. E quem é que guarda estas palavras? É o que me ama. E para amarmos, disse João, é preciso que ele nos tenha amado primeiro, diz a palavra. E quando Deus nos amou? A palavra diz: com amor eterno o Senhor sempre nos amou, diz a palavra. A nós gentios, a nós, né, que nascemos como participantes de carne e sangue, o pecado de Adão nos matou por um tempo, diz a palavra em Jeremias, né? Por um pouco de tempo eu te deixei, e logo com misericórdia eu te tornei a trair. Então, nós somos atraídos por Deus pela sua misericórdia. Aqui a palavra é graça, que significa favor imerecido. Este favor chegou e chega somente aos eleitos, aqueles que têm. A palavra diz que terá, é aquele que tem. Aqui a palavra diz no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos. Lembra de Romanos capítulo 10, versículo 8, quando diz: a palavra está perto de ti, isto é, na tua boca e no teu coração. Que creres com a boca, que creres com o coração e confessares com a boca que Jesus Cristo ressuscitou, é salvo. Então, esta palavra, estes mandamentos, eles já estão nos eleitos que vêm com a sua pré-existência
Eleitos desde quando? Antes da fundação do mundo. Em Timóteo diz que esta graça nos foi dada desde os tempos eternos, diz a palavra. Nós não viemos a crer em Cristo por livre-arbítrio, como a falsa teologia enferma, rouba, e toca na glória de Deus, dando ao homem o poder de escolha ou rejeição, porque pegam versículos e distorcem este tema tão precioso que é a predestinação e a eleição. E como desculpas, eles tentam atribuir a Calvino, a não sei quem, e saem errando, como diz a palavra. O próprio Cristo diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ficam aí, a igreja tem perdido muito tempo com debates, discussões, aí de pessoas que se acham ser alguma coisa porque tem os títulos de teólogo disso, teólogo daquilo, estudante disso, estudiosos daquilo, e no fundo, quando por Deus é revelada a sua palavra, nós vemos que eles estão se opondo a esta doutrina. E a gente não ignoramos que estamos vivendo tempos de apostasia, tempos de engano. E muitos, como disse Paulo, nós vamos ver aqui, se Deus permitir, estão realmente debaixo de espíritos, de ensinos de demônios e de seguindo espíritos enganadores. Então, a eleição e a predestinação é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que só pode entender por revelação. Não tendo a revelação do Espírito, muitos vão evitar, e muitos vão caluniosamente, chamar esta doutrina de maldita, de fatalista. Vai conhecer, pede a Deus que ilumine os olhos do coração para entender o principal fundamento da sua igreja, que é a predestinação e a eleição. A eleição e a predestinação é uma doutrina de Cristo, é uma doutrina de Deus. É ela que mantém a sua igreja na perseverança, na certeza de que aqui estamos segundo os propósitos de Deus, aqui viemos do céu e para o céu nós voltaremos, pois disse o Senhor. Que será de vós que ver o Filho do Homem voltar para o lugar onde primeiro estava? Estava onde nós estávamos primeiro? Estávamos no céu. A Bíblia chama de o concílio de Deus. Então, nós somos aqui eleitos por eleição e predestinados a cumprir aqui os desígnios e a vontade de Deus. Então, salvação nunca foi nem será por livre-arbítrio. E a salvação, ninguém que não seja eleito jamais receberá esta salvação, porque aqui a palavra diz aquele que tem, não o que terá, o que tem os meus mandamentos. E estes mandamentos estão sendo manifestados na vida de todos aqueles que de Efésios 2:1, ele, diz a palavra, da vida. Efésios 2:6, juntamente com ele é ressuscitado e sentam-se em lugares celestiais. Efésios 3:10, que para a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada agora pela igreja. Entendeu? Pela igreja, pelo que ele está. Mas em Apocalipse 3:20 está escrito: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, se alguém abrir. A quem pai estava falando ali? Preste atenção, rapaz. Preste atenção, pregadores e defensores do livre-arbítrio. A carta é destinada a uma igreja. Não é destinada ao mundo, como se Deus estivesse implorando: abre esta porta a um perverso. Pai estava tratando com sua igreja, com sua igreja. Esta é a porta que o Pai está batendo e bate. Ele só bate nas portas que ele sabe que vai abrir, que é as portas do coração dos teus filhos. A porta que ele tem poder para abrir, porque pertence a ele o coração do eleito. O Pai não está pedindo chance
ao perverso, aqueles que não foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Lembra de Lídia? Atos 16:14, Lídia, vendedora de púrpura, que Paulo estava pregando, e diz a palavra que o Senhor abriu o coração de Lídia e fez com que ela entendesse o que Paulo estava pregando. Então, Apocalipse 3:20 não dá livre-arbítrio a ninguém, não. Poderia ter muitos textos que provam a existência do livre-arbítrio. É mentira. É mentira. Que a palavra assegura que Deus é Deus soberano. Soberano absoluto. O Deus que tudo criou pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra tudo sustenta. Especialmente a existência de cada um de nós aqui. E a segurança de chegada aqui e a saída daqui para o lugar de onde estamos. Que é o céu. Que é a glória. Que é o viver e viver a vida eterna. Então, que diga a palavra, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Vamos ver que guardar esses mandamentos está inteiramente ligado a Ele. E sem Ele, ninguém pode guardar esses mandamentos. E quem pode? Nós já vimos aqui, vamos ver. Vamos lá, em João, capítulo 15, né? Versículo 1. Vamos ler salteado, né? E vamos entender o que Deus está falando aqui. Quem tem os meus mandamentos? Não os que terão, os que têm. A palavra dos profetas diz que serão todos ensinados pelo Senhor. Portanto, aqueles que ouviu e aprendeu do Senhor, este vem a mim. Não diz que vem para depois, não. Só vem porque ouviram e aprenderam. Aí você tem que concordar com a Bíblia Sagrada que nós temos uma pré-existência. Nós somos eleitos, revestidos de carne e sangue. Como deste corpo, carne e sangue, também ele participou. Em Hebreus 2:14 afirma isto. Ok? Nós temos uma pré-existência. E nós só podemos amar e guardar estes mandamentos porque estamos nele. Nele, que a Bíblia em Apocalipse diz que ele é a raiz de Davi. Ele sustentava Davi, não era Davi que sustentava ele. O livre-arbítrio sustenta Deus. Sustenta Deus. O livre-arbítrio é quem dá a chance para Deus. Não é Deus que dá chance ao homem. Não é Deus que salva o homem soberanamente. É se o homem quiser. Não existe isso. Não existe isso. Então, sendo assim, Jesus nunca voltaria, né? Porque diante da perversidade humana, devido ao pecado de Adão, como diz a palavra, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que esta glória de Deus é pré-ordenada somente para os eleitos. Vamos caminhando, vamos mostrando essa doutrina, para que o poder do reino de Cristo se manifeste. E através deste conhecimento que damos toda a honra e toda a glória a Deus e confiamos no senhorio de Cristo, seja na manifestação do seu governo e do seu reino manifestado à igreja e não ao mundo, como acabamos de ler. Vamos ver como é que nós guardamos esses mandamentos e por que guardamos? Vamos lá. Aqui estamos em João, capítulo 15, versículo 1 em diante. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa para que produza mais frutos ainda. Versículo 5. Eu sou, de novo a palavra, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Então, Cristo é a videira, nós somos os ramos, nós permanecemos nele e damos muito fruto, diz a palavra. Permanecendo nele, e sem ele nada podemos fazer. No versículo 6 diz assim a palavra: se alguém
não permanece em mim, será lançado fora, semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Falando aqui de agora sim de falsos convertidos, principalmente no tempo que estamos vivendo. Pessoas que dizem estar em Cristo, mas não vão permanecer, nem tampouco as suas palavras, porque eles não estão, diz aqui a palavra do versículo 19 e 20 de 14 que acabamos de ler. Então, no versículo 7, né, vamos ler, diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Ok? Porque aqui nós estamos vivendo tempos de apostasia, né? Onde um falso evangelho é anunciado, um evangelho que diz ao homem que se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Para o inferno só vai quem não é do céu, diz a palavra. Quem não é eleito, quem não é escolhido, diz a palavra. A palavra diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, ou seja, para o diabo e os filhos do diabo. Ok? Então, não haverá inferno para os filhos de Deus, eleitos por Ele, predestinados por Ele, até mesmo aqueles que verdadeiramente são apóstatas, porque tem falsos apóstatas aí, nunca creram em Jesus Cristo, porque não ouviram a verdade do Evangelho. Para ouvir a verdade do Evangelho, só ovelha, diz o Senhor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele diz: vós, porém, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Assegurando que a capacidade de ouvir no tempo de Deus o verdadeiro evangelho da salvação, que nos tira da morte adâmica e nos dá a vida por ressurreição espiritual em Cristo, que é a primeira ressurreição, só é capaz aos eleitos. Eleitos, diz aqui a palavra. Então, nestes, diz aqui, permanece nele e as suas palavras. Você acha que nós, permanecendo em Cristo e na sua palavra, nós vai pedir qualquer coisa para o nosso bel prazer, para esbrancharmos na carne, como diz Tiago? Não. Nós permanecemos em Cristo e as suas palavras permanecendo em nós vamos pedir exatamente tudo que esteja de acordo com a sua vontade. E diz que o Pai nos dá, e nisto o Pai é glorificado. Então, nós devemos não ignorar que existe falsos apóstolos. Quem são os falsos apóstolos? É o que nunca creram e não vão crer em Cristo, por intermédio do Evangelho. Evangelho, não por intermédio de falsas doutrinas, falsos evangelhos, falsos movimentos chamados de igreja. O sistema que está de mãos dadas com o sistema teológico pós-reforma, que se enfermou com uma porta terrível chamada livre-arbítrio. O livre-arbítrio abre as portas para que a apostasia se manifeste verdadeiramente na vida dos eleitos, mas na vida dos que não são eleitos, não é apostasia. Eles já estão enganados, nunca as conhecerão e não conheceram a verdade. Então, a apostasia verdadeira, ela se refere aos eleitos, quando a palavra diz apostatarão da fé. E a palavra diz que a fé é um dom de Deus. E esta fé é só dos eleitos. E há um tempo por Deus designados que muitos apostatariam da fé. Eu tenho falado que o maior exemplo de apostasia é o livro de Juízes, quando mostra ali que o povo de Deus, quando o juiz vivia, ou seja, a sã doutrina, palavra, o Senhor presente ali se manifestando, o povo estava em perfeita obediência. Quando o juiz morria, ou seja, a ausência da sã doutrina, do evangelho verdadeiro, fazia com que o povo fizesse coisas perversas diante do Senhor, e aí vinham as consequências, os inimigos, os adversários,
tudo o que se manifesta adversos, né, fora da ação doutrina aí, né, a desobediência por engano traz consequências dessas terríveis. E os maiores prejudicados nesta decorrência de apostasia é a família, e a igreja é difamada. E a doutrina também é difamada, como diz a palavra. O engano, a apostasia, os verdadeiros apóstatas, não os falsos apóstatas. Ok? Assim diz a palavra. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Derrubando aí também o falso entendimento de que você pode pedir a Deus o que você quiser e Ele vai te dar em nome de Jesus. É mentira. É mentira, porque a palavra diz bem claro aqui: os que permanecem em mim e as minhas palavras, os que estão verdadeiramente em Cristo, dentro da sã doutrina, não vai pedir nada a Deus fora da sua vontade, porque aqui a palavra diz que o maior desejo de quem está na sã doutrina é glorificar a Deus. Nisto o Pai é glorificado. Ok? Diga a palavra. Então, estes mandamentos também faz com que amemos uns aos outros. Não manda a gente brigar uns com os outros. Nós não lutamos contra a carne, contra a sangue. A verdadeira igreja remanescente, ela luta contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, as forças do mal que operam nas regiões celestiais. E para este combate, Efésios 6, nós vamos também caminhar nessa doutrina, na revelação de Deus, o que é a armadura de Deus. Que armadura de Deus é esta? A palavra diz, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra as ciladas astutas de Satanás. Nós vamos caminhar. Então, aqui a palavra diz que estes mandamentos fazem com que a gente ame também uns aos outros. Uns aos outros, diga a palavra, porque se não fora assim, onde está o reconhecimento, como diz o Senhor? O mundo vai reconhecer, vai conhecer que vocês são meus discípulos quando amar uns aos outros. Então o mundo está desconhecendo, está difamando a igreja, difamando a doutrina. Pessoas horrorizadas, pessoas que estão odiando, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja estão correndo, estão fugindo por causa dos escândalos em desacordo com a doutrina de Cristo, fala Paulo em Romanos 16. Ok? Então, o verdadeiro mandamento que a sã doutrina nos faz amarmos uns aos outros. Diz a palavra, e não é de palavras não, somente não, também com ações. Porque muitos tá no falso evangelho, nas falsas manifestações de lugares chamados de igreja, amando de palavras, amando de palavras, amando de palavras e não de ações, como é o verdadeiro amor. Quem ama e dá, assim diz o Senhor, assim como eu dei a minha vida por vós, deve vós também dar a vida uns pelos outros, ok? Dar a vida, não é morrer não, é viver principalmente um em prol do outro, no amor de Cristo, no amor de Cristo. Então diga aqui a palavra, em 1 João capítulo 2 e versículo 3, diga aqui a palavra, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, olha lá, uns aos outros, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, as minhas palavras, a sã doutrina, que nós vamos caminhar. Então, a doutrina abrange todas as áreas da igreja, de um filho, de uma filha, de um eleito, uma eleita, predestinado, predestinada de Deus, com a missão aqui de cumprir a vontade de Deus, seja remanescente ou seja designados apóstata. Deus está no controle e Ele é soberano e Ele é o Todo-Poderoso. Então, guarda e assim, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são
penosos. Ou seja, os mandamentos de Deus não são condenadores, não. Por quê? Porque existe um evangelho de condenação, irmão, aí fora. Ignorando, né? Mais uma vez, a ignorância espiritual, não compreendendo que a igreja de Cristo recebeu o ministério da reconciliação, não o ministério da condenação. Nós recebemos no Espírito o ministério e a palavra de reconciliação. Por isso, não há lugar para o enviado de Deus, remanescente, cheio do Espírito e da palavra dele, condenação, não. É pregar o Evangelho, exortar com o Evangelho, encorajar com o Evangelho, né? Reparar com o Evangelho, tudo com o Evangelho, como diz lá, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, repreensão, exortação. A sã doutrina, o ensino, as minhas palavras, os meus mandamentos, a videira, Cristo, e nós os ramos, nele permanecendo, e as suas palavras permanecendo em nós, nós amamos, diz a palavra, mesmo aqueles que muitas das vezes nós somos tentados a odiar, ou a desprezar, ou abandoná-los. Como diz a palavra, o mesmo amor com que Deus nos amou, nos deu a capacidade de amarmos uns aos outros. Como é que Deus nos amou? Ainda nós sendo inimigos. A igreja falsa, dentro dos ensinos falsos, só quer amar os que estão de acordo com o que agrada a eles. Há igrejas ensinadas aí erradamente a dar somente a paz aos irmãos. E se estiver na congregação, uma vez que o irmão saiu, não tem mais a paz. Eles não dão mais a paz. Viram a cara quando passa, evita, quando na verdade a palavra do Pai diz não. Amamos como o Senhor nos amou. E nós amamos também, mesmo aqueles que ainda não estão numa posição que nos agrada. Assim como nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou por intermédio de Cristo. E nós devemos amar aqui, os irmãos, os filhos de Deus, guardando e praticando os seus mandamentos. O mandamento de Deus não é penoso, não traz condenação sobre a família, sobre os demais irmãos, filhos e filhas de Deus. Os mandamentos de Deus, o amor de Deus, nos move a sempre estar numa posição de reconciliadores, pacificadores. É a doutrina do Sermão do Monte e a bem-aventurança, filhos de Deus, chamados filhos de Deus, herdarão a terra, herdarão o reino. Os mandamentos faz com que amemos uns aos outros. A sã doutrina e os mandamentos de Deus nos nossos corações, nova aliança. Nada tem a ver com a aliança feita no Monte Horebe, as tábuas dadas a Moisés, a lei gravada em pedras. Tem nada a ver. Ali é os mandamentos, ainda que seja o caráter, a moral de Deus, mas o homem não estava ainda preparado para praticar esses mandamentos e agradar a Deus. Vamos ver aqui quando Paulo, né, o apóstolo, em Hebreus capítulo 8, confirmando que lemos na semana passada, em Jeremias 31, a respeito da nova aliança anunciada pelo Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, aqui Paulo em Hebreus confirmando esta nova aliança. Hebreus capítulo 8, no versículo 7 em diante. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor,
Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscrevereis, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Pois para com as tuas iniquidades perde salvação, veja aqui, para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquado a primeira hora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, aqui a palavra mostrou, diz, olha, a nova aliança, os mandamentos do Pai, que agora não estaria mais em pedra, estaria na mente e no coração, diz a palavra do Senhor. E a palavra diz que nesta nova aliança, Deus usa de misericórdia para com as nossas iniquidades. O tribunal de Cristo, que muitos estão achando que é para aquele dia, é o tribunal de Cristo que nos absolve todos os dias para que possamos viver a promessa e a palavra revelada a Israel, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E dos meus pecados passados jamais me lembrarei, diz o Senhor. Né? Diz aqui a palavra, jamais me lembrarei dos teus pecados. E para com as nossas iniquidades, porque nós pecamos, nós vivemos ainda num corpo, que a palavra diz que comete pecado, não pratica, comete. Então ele trata com misericórdia, ele não trata com condenação. Esta é a nova aliança. Onde é que ela está? Mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo revelando esta maravilhosa manifestação desta nova aliança nas nossas vidas. Diz aqui a palavra em 2 Coríntios, capítulo 3, no versículo 2 em diante, diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Ok? Então, cumprindo aqui a nova aliança, não mais a aliança feita, né, em tábuas de pedra, agora, depois do sacrifício e ressurreição de Cristo, esta nova aliança está agora escrita na nossa mente e no nosso coração. E nós, quando vivemos a prática desta nova aliança, a sã doutrina, nós somos lidos pelos homens, diz que eles conseguem ler Cristo nas nossas vidas. Ele vê Cristo em nós através da vida, que não é mais nós, como disse Paulo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Os homens ler, os homens conseguem ver que Cristo está em nós. Muitas das vezes não entende, não compreende, mas diz: este homem, esta mulher é diferente, porque ela é uma carta de Cristo escrita pelo Espírito, pelo Deus vivente. Assim diz a palavra do Senhor. A graça de Deus não anula a lei, confirma. Então, nós também temos a plena consciência de que a graça de Deus não anula a lei. Não anula. Qual lei? A lei dos mandamentos, das cerimônias? Não. A lei, o caráter e a moral de Deus. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. O verdadeiro eleitos com a mente escrita, né? A palavra do Senhor e o coração, eles cumprem a lei. Ele confirma a lei, diz aqui a palavra, pela fé. Diz que assim, em Romanos capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos. Porque há muitos acultando a graça de Deus, que é um evangelho de libertinagem. Mas a graça de Deus só é libertinagem na vida daqueles que não têm o verdadeiro entendimento do que é a sã doutrina e que estão aí, muitas das vezes, perdidos.
e entender que estamos vivendo um tempo de apostasia. E neste momento de apostasia é muito difícil reconhecer um verdadeiro cristão, e não quando estão de acordo com a sã doutrina, com a palavra de Cristo. Aí sim, eles começam, como diz a palavra, a dar muito fruto. E o Pai limpando para dar mais frutos ainda, permanecendo em Cristo e as suas palavras, e Deus se manifestando a ele. Guardar os mandamentos de Deus significa guardar a sã doutrina. Eu termino com Tito 1, que é as portas para o próximo tema, para a gente começar a entrar dentro dos temas referente a uma vida cristã, que alcança não só o cristão, mas toda a sua família e a sua casa, toda a sua existência aqui na terra, dada por Deus, o participar de carne e sangue para glorificar a Deus. Vamos ver? Diz aqui, Tito, capítulo 2, versículo 1. Aqui fica a preparação para o próximo tema. Vamos caminhar dentro da sã doutrina. Dentro do que é a sã doutrina, os mandamentos de Deus e como permanecer por sua graça, guardando e praticando a sã doutrina. Diz aqui Paulo, né, a Tito, Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Fala o que convém, a sã doutrina. Em 1 Timóteo 4,16 diz: cuida de ti e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Salvação, ela é manifestada nas nossas vidas. O poder desta salvação também nos guarda de situações. Guardar de situações, salvar de situações. A perseverança dos santos. Quanto ao mais, continue orando pela minha vida, para que Deus continue me usando de forma tremenda, ousado, intrépido pelo seu Espírito, como seu príncipe, para anunciá-lo e falar coisas tremendas e profundas reveladas pelo seu Espírito aos nossos corações, de acordo com Cristo, com a sua palavra e com a sã doutrina, nos guardando de falsas doutrinas, do sistema enfermo, falso, teólogos e teologias, que mais roubam a glória de Deus, que mais anulam a graça de Deus, que mais anulam, né, ocultam, encobrem com sabedoria humana e arruinam a fé de muitos eleitos, e Deus nos guarde desses tais. Disse Paulo, para que estejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, a fé é dos eleitos, a fé é dos verdadeiros enviados de Deus. A fé é minha, a fé é sua, a fé é dos que creem. Quanto mais, graça e paz.